Então, como dito no capítulo anterior, a gente viu somente propriedades de campo magnético. Ele foi definido e a gente viu como ele age sobre cargas e movimento e algumas aplicações. A gente viu uma propriedade também muito interessante, um fato muito interessante, que não há cargas magnéticas. Como há cargas elétricas que produzem campo elétrico, não existe o equivalente a uma carga magnética. Isso é uma propriedade interessante da teoria, uma consequência interessante da teoria da eletricidade e magnetismo. Então, o ponto principal desse capítulo é ver como cargas elétricas em movimento vão gerar esses campos magnéticos. Então, inicialmente, a gente vai precisar o quê? De uma carga que o ponto de partida é imaginar uma carga elétrica de valor Q com uma velocidade instantânea V, um vetor velocidade instantânea V. E a gente tem que lembrar lá da eletrostática, do primeiro capítulo do curso, a geometria que a gente usava para calcular campos elétricos. A gente vai usar as mesmas definições aqui. A gente vai ter um certo instante de tempo em que a tua carga aqui tem uma velocidade instantânea V. A gente vai querer, por exemplo, determinar o campo magnético num ponto P do espaço, o ponto de campo. Esse ponto vai estar ligado à posição da carga por um vetor posição relativa R. E a gente pode definir da mesma forma que foi definido anteriormente o unitário desse vetor, esse R unitário aqui, que é a ponta da posição instantânea da tua carga para o teu ponto de campo. Esse vetor unitário R vai ser muito importante no cálculo do campo magnético. O módulo do campo magnético, que a gente indica por B, o módulo desse vetor, vai ser proporcional ao inverso do quadrado da distância entre a carga e o ponto de campo. Esse seria o seu vetor R, esse seria o seu vetor unitário. O módulo do campo magnético vai ser inversamente proporcional ao quadrado do módulo desse vetor, ou seja, ao quadrado da distância instantânea entre carga e ponto de campo, da mesma forma que o campo elétrico. Essa propriedade é semelhante. No entanto, a direção de B, a direção do campo magnético, vai ser perpendicular ao plano definido pelo vetor velocidade instantânea da carga e pelo unitário R. E vai ter sentido dado pela regra da mão direita. Se vocês lembram bem da geometria analítica, da física 1, vocês vão ver que regra da mão direita, vetor perpendicular a um plano definido por outros dois vetores, vocês veem que isso tem a ver com o quê? Com o produto vetorial. De fato, o produto vetorial vai aparecer na lei de Biot-Savart, vai ser fundamental para se calcular campo magnético. Ok? Então, você tem uma carga Q com velocidade instantânea V num dado instante de tempo. Você quer calcular campo magnético no ponto P, você vai precisar o quê? Conhecer o V instantâneo da carga e o unitário do vetor posição relativa entre carga e ponto de campo. Tá? O módulo desse campo magnético, além de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre carga e ponto de campo, ele vai ser proporcional ao módulo da carga, ao módulo da velocidade da carga e ao seno do ângulo entre o vetor R unitário e o vetor velocidade instantânea. Ou seja, você pode escrever que o módulo de B é proporcional a QV seno de φ sobre R quadrado, onde φ seria esse ângulo aqui. A constante de proporcionalidade entre o módulo de B e essa expressão, da mesma forma que a gente tinha a constante eletrostática, na eletrostática a gente tinha 1 sobre 4πε0, que dava a proporcionalidade entre o módulo de E e o Q sobre quadrado da distância entre carga e ponto de campo. Aqui a gente vai ter uma constante de proporcionalidade também, mas a constante aqui vai ser μ0 sobre 4π. Aparece sempre um 4π, mas aqui você vai ter μ0 no numerador. Esse μ0 é conhecido como permeabilidade do vácuo, é uma constante fundamental. E vale 4π vezes 10 a menos 7 newton segundo quadrado por coulomb quadrado. Essa aqui numericamente é bem mais fácil de lembrar do que o ε0, que é a permissividade do vácuo, que a gente viu bastante na eletrostática. Então, a partir dessa observação experimental de que você tem um campo magnético cujo módulo é diretamente proporcional a valor de carga, módulo de velocidade da carga, seno do ângulo entre vetor velocidade e vetor posição relativa entre carga e ponto de campo, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre carga e ponto de campo,
a gente pode chegar a uma certa expressão, a expressão final para o vetor campo magnético de uma carga elétrica em movimento com velocidade v. Ok? Essa expressão, se você pensar bem, é um produto vetorial. A gente pode escrever esse v seno de φ como produto vetorial entre v e r unitário. Vocês lembram que o produto vetorial entre dois vetores ele vai ser igual, vai dar um vetor cujo módulo é dado por produto entre os módulos dos dois fatores vezes o seno do ângulo entre eles. Como um dos meus fatores aqui é um vetor unitário, o módulo dele é 1, então simplesmente o produto vetorial entre o vetor velocidade instantânea v e o r unitário vai ser v vezes 1 vezes o seno de φ, ou seja, v seno de φ. A expressão então é essa, para o campo magnético de uma carga elétrica com velocidade instantânea v. μ0 sobre 4π, QV, vetor r unitário sobre r quadrado. A expressão é relativamente simples, mas a gente tem que sempre ter em mente essa geometria, que você vai ter esse r unitário apontando o quê? Da carga para o teu ponto de campo naquele instante de tempo t, onde a carga tem velocidade instantânea v. Ok? Então esse campo vai ter uma geometria, devido à presença do produto vetorial, esse campo vai ter uma geometria bem interessante e bem diferente do campo elétrico. Vocês lembram que o campo elétrico de uma carga pontiforme, se eu tinha uma carga pontiforme Q, esse campo elétrico vai simplesmente apontar, emanando dela para todas as direções do espaço. Vai ser esfericamente simétrico. O desenho, isso aqui devia ser mais comprido, né? E vai emanar da carga em todas as direções do espaço. Se a carga for positiva, vai convergir para a carga se a carga for negativa. No caso do campo magnético, esse campo vai tender a se enrolar, a formar linhas fechadas em torno da direção da velocidade instantânea da carga. A gente já vai ver isso a partir desse desenho. Tá? Primeiro, a direção e o sentido de B em qualquer ponto do espaço aqui em torno, na proximidade da tua carga, na verdade, qualquer ponto do espaço, ele vai ser dado pela regra da mão direita. Por quê? Porque aqui tem um produto vetorial. Quando tem produto vetorial, tem regra da mão direita. A regra da mão direita é entre V, velocidade instantânea, e R unitário. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carga Q positiva, com vetor velocidade instantânea apontando nessa direção, nesse instante, eu quero o campo magnético nesse ponto P aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro determinar o vetor posição relativa a R, calcular o unitário dele, dividi-lo pelo módulo dele para obter o unitário, e para obter direção e sentido desse campo eu preciso do produto vetorial entre V e R. Ok? O R apontando para cá, o V apontando para frente. Se eu aplico a regra da mão direita aqui no ponto P, digamos, eu vou do V para o R, e o meu polegar vai apontar a direção e sentido do campo. Então eu posso, aqui nesse ponto, eu poderia desenhar muito bem o vetor V. Vamos botar a caneta verde, o meu vetor V estaria assim. Lembra, a carga está aqui, eu estou só simplesmente simplificando a geometria do problema. O V está aqui. Estaria nessa direção e nesse sentido. O R unitário está aqui. Então, o produto vetorial entre V e R unitário vai ser o quê? Vai ser um vetor aqui que é perpendicular ao V e perpendicular ao R. Perpendicular ao plano definido por V e R. Você também pode olhar assim, isso é uma propriedade fundamental do produto vetorial. Então, nesse ponto, eu teria um B, o quê? Apontando para cá. Se eu fizer o mesmo raciocínio, por exemplo, para esse ponto aqui, eu vou ter um R unitário agora aqui, assim. Aqui eu teria o V sempre apontando para frente. Vamos desenhá-lo. Vamos desenhá-lo. Cadê a caneta verde? Ok, eu tenho o V, eu tenho o R apontando nessa linha. O V vetor R, eu posso fazer V vetor R. A mão nesse plano aqui é mais amarelo, mais bege, né, no desenho. Eu vou ter o vetor B apontando para baixo. E eu posso fazer essa conta, por exemplo, para esse ponto, você vai ver, para esse ponto eu vou ter o V assim, e eu vou ter o R apontando. Agora a carga está aqui, o ponto de campo vai estar aqui, o R vai estar apontando para cima, o R unitário vai estar assim. Então eu vou ter V vetor R unitário, eu vou ter o B
apontando aqui para o plano perpendicular a ele. Repare, ele é sempre perpendicular ao R e perpendicular ao V. Isso vale para qualquer ponto do espaço em torno dessa carga nesse instante t. Então, esse campo, você percebe que ele realmente vai ter as linhas, lembrando da eletrostática, linhas de campo são aquelas linhas fechadas que são definidas, são desenhadas de modo que em qualquer ponto da linha o campo vai ser tangente à linha. As linhas de campo do campo magnético vão ser então fechadas, formar círculos fechados em torno da direção da velocidade instantânea da carga, com o campo B apontando sempre de maneira tangente a essa linha. Okay? A gente vai ter então, observando, imagina que você está olhando por trás desse desenho, okay? Tua carga que está se movendo nessa direção, nesse sentido, imagina que nesse esquema a carga está entrando aqui no slide, está indo assim para dentro do slide. Você vai ter linhas de campo formando esses círculos em torno da carga. Depois, as linhas vão estar mais próximas quanto mais intenso for o campo. Lembrando que o módulo desse campo cai com o inverso quadrado, você quanto mais próximo tiver da carga, você vai ter linhas cada vez mais juntas, e quanto mais longe você for, o campo vai ficando menos intenso, você vai ter linhas mais afastadas. Um esquema, então, seria esse, o esquema desse campo magnético gerado por essa carga em movimento. Então, um pequeno comentário sobre a constante μ0 que aparece no magnetismo agora, na parte de campo magnético. É a chamada permeabilidade do vácuo. Essa constante pode ser representada com várias unidades. A gente acabou de ver que o μ0 podia ser escrito como 4π vezes 10 a menos 7 newton segundo quadrado por coulomb quadrado. Só que você pode utilizar o Tesla, que é a unidade de campo magnético, em unidades fundamentais. Inclusive, eu não mencionei anteriormente que essa expressão de campo magnético vai dar o campo em Tesla, que é a sua unidade no sistema internacional. Isso foi mencionado no capítulo anterior, que a unidade de campo é o Tesla. O Tesla em unidades fundamentais vale Newton segundo por coulomb metro, ou Newton por ampere metro. Então a gente pode utilizar essas relações e a fórmula de B, essa daqui, para expressar μ0 em outras combinações de unidades. Então o μ0 pode ser escrito em unidade de Newton segundo quadrado por coulomb quadrado, ou Newton por ampere quadrado, ou Weber, que é a unidade de fluxo magnético, por ampere metro, ou Tesla metro por ampere. Tem várias combinações possíveis, todas equivalentes. E o valor numérico dele a gente já viu que é 4π vezes 10 a menos 7. Esse valor a gente vai ver mais adiante que decorre da definição do ampere. O ampere é definido a partir de uma relação, de uma força entre fios conduzindo correntes elétricas. Na eletrostática, a constante que aparecia na expressão para força elétrica era 1 sobre 4πε0. O valor numérico dessa constante eletrostática, que envolvia o ε0, que é a permissividade do vácuo, ele numericamente pode ser escrito como 10 a menos 7 c ao quadrado, onde c é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo, lembrando que é da ordem de 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Um valor próximo a isso. Então, substituindo o μ0, lembrando que o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, então você pode substituir μ0 aqui. Você pode substituir o 4π. μ0, 10 a sétima, é igual a 4π. E você pode substituir isso aqui. E você obtém a surpreendente relação que c ao quadrado, ou seja, o quadrado da velocidade da luz no vácuo, é igual a 1 sobre μ0 ε0. Você tem uma relação direta entre as constantes que aparecem na expressão do campo magnético e do campo elétrico com a velocidade da luz no vácuo. Isso já foi um indício para os primeiros teóricos da relação entre luz e campos elétricos e magnéticos. De fato, é algo espetacular dessa teoria que você, com constantes como μ0 e ε0, que você pode medir e obter com experimentos feitos em bancada elétrica, você pode obter a velocidade da luz. Então vamos só complementar um pouco esse exemplo do campo magnético da carga em movimento. Imagina que você tem um plano, vamos definir o
os eixos do sistema de coordenadas. Esse é teu eixo x, esse é teu eixo y. O eixo z é perpendicular aqui ao quadro. Essa convenção para desenhar 3 dimensões de que a bolinha com o pontinho no meio é vetor saindo e a bolinha com o x no meio é vetor entrando, isso vai ser muito usado de agora em diante. Então imagine que a nossa geometria era uma carga Q com o vetor velocidade v para cima, esse é o vetor velocidade instantânea dela, e eu quero o campo magnético no espaço em torno dela, isso tudo num dado instante de tempo t. Por quê? Porque agora as coisas têm que estar em movimento, né? Não existe campo magnético quando você tem cargas paradas na eletrostática. Você tem que ter cargas em movimento. Então, cargas em movimento vão, em cada instante, estar numa posição diferente, ter velocidades às vezes diferentes. Então, num dado instante t, essa carga vai ter essa velocidade v. Qual o campo em torno dela? O campo a gente já viu que é dado por μ0 sobre 4π QV vetor R unitário sobre R quadrado. Esse é o campo magnético. Então agora o problema se resume a você escolher um ponto. Por exemplo, vamos escolher um ponto P a uma distância d do vetor velocidade perpendicular a ela. Qual vai ser o campo magnético aqui? O nosso vetor unitário da posição relativa é esse R', R unitário, né? A gente tem um sistema de coordenadas definido, então a gente pode dizer que nesse caso o nosso R unitário é igual a I, é o I do eixo X. O nosso vetor V vai ser VJ, ele está apontando para cima aqui paralelamente ao eixo Y. Basta agora colocar isso na expressão. Tá? E o módulo de R é igual a D. Na expressão para o B, então, a gente vai ter que o B no ponto P vai ser igual a μ0 sobre 4π Q da carga, VJ vetor I sobre D quadrado. Ora, J vetor I, o J aponta aqui para cima, né, ao longo do eixo Y. O J vetor I, regra da mão direita, os dedos vão do J para o I. O polegar aponta para dentro do quadro. Tá? O eixo Z aponta para fora do quadro perpendicularmente. Essa é a direção do unitário K. Logo, o J vetor I vai ser menos K, porque está apontando para dentro, ao longo do eixo Z. Então você pode dizer que isso aqui é menos K unitário. E dessa forma você tem o teu campo magnético no ponto P. Ele vai valer μ0 sobre 4π QV sobre D quadrado menos K. Ou seja, ele vai ser um campo de módulo μ0 sobre 4π QV sobre D quadrado e direção e sentido, direção ao longo do eixo Z, sentido negativo do eixo Z. Isso aqui seria o módulo do B. Ok? O B, então, a gente pode desenhá-lo nesse ponto P entrando aqui no quadro. Ok? Aquela história. Você pode sempre utilizar a regra da mão direita também para determinar, dado uma carga e a velocidade instantânea dela, a direção e sentido do campo. O polegar acompanha a velocidade da carga, os dedos da mão direita vão circular de acordo com o campo magnético daquela carga. Ok? Eles vão seguir as linhas de campo. Isso se a carga for positiva. Se a carga for negativa, esse sentido do campo muda. A gente já vai ver isso, isso decorre diretamente dessa expressão, para o campo B. Agora vamos pensar em outro ponto de campo. Agora um outro ponto a uma distância D, só que à esquerda aqui da carga, nesse instante. Vamos chamar esse ponto de S. Eu vou ter um unitário aqui, digamos, a distância também entre a carga e o ponto S seja D. Agora eu vou ter esse unitário, vou chamar de RS, unitário. O RS agora vale... Tá, isso aqui é para o ponto P. Aqui é para o ponto S. Então, o módulo do vetor posição relativa RS novamente é dele. Está aí aqui distante, só que do lado esquerdo da carga.
o RS unitário é menos I. Tá? O I aponta no sentido positivo do eixo Z, do eixo X, menos I sentido negativo. Eu estou apontando agora para a esquerda, então o meu unitário é menos I. O V continua, obviamente, VJ. Então reparem que agora o meu campo vai ser escrito por... O meu bem S vai ser μ0 sobre 4π, QVJ menos I, J vetor menos I, sobre D quadrado. Então agora o meu produto vetorial não é mais J, os dedos da mão direita vão de J para o I, agora é J para menos I, meu polegar aponta para fora do quadro. Então J vetor menos I não vai ser K, não vai ser mais menos K, isso aqui vai ser igual a K. E eu vou ter o resultado que esse campo vai valer μ0 sobre 4π, QV sobre D quadrado, K unitário. Antes eu tinha um sinal de menos aqui, agora não tem. Esse é meu B em S, ou seja, o B agora no ponto S, ele vai ter direção do eixo Z, só que sentido positivo no eixo Z. Então, à direita da carga, eu tenho o campo entrando no quadro, à esquerda eu tenho o campo saindo. É aquela história da regra da mão direita. Polegar na direção e sentido da velocidade instantânea e os dedos seguindo as linhas de campo. Então, à direita da carga o campo está entrando, à esquerda da carga o campo está saindo do quadro. Isso é um atalho interessante para você ver, para você visualizar, para você obter rapidamente posição e direção e sentido desse campo. Agora, e se a carga for negativa? Se a carga for negativa, você vai ter as direções, os sentidos, na verdade, invertidos em relação à carga positiva. A única coisa que muda, porque você vai ter um sinal de menos ali na expressão. Então, B para carga negativa. Então, novamente, você tem sua carga aqui, ela vai ter uma velocidade instantânea V. Vamos dizer que esse V é igual a VJ, a gente tem o mesmo sistema de coordenadas de antes, X, Y e o Z saindo aqui. Então agora eu quero também a carga agora é menos Q é negativa, eu quero campo magnético no ponto P, aqui à direita dela é uma distância D, então tenho meu unitário R' aqui apontando da carga para o ponto de campo P. B em P vai ser μ0 sobre 4π, Q VJ, vetor I, esse R nesse caso é igual ao unitário I, né? Só que agora o Q é negativo, então isso aqui eu posso escrever como menos Q sobre D quadrado. J, vetor I, a gente já determinou que é menos K unitário. Só que agora eu tenho menos aqui da carga. Então, no final das contas, eu vou ter um B, que vai ser μ0 sobre 4π, QV sobre D quadrado. K. O sinal de menos do K é anulado pelo sinal de menos da carga. Então, agora eu vou ter um campo, em vez de no ponto P entrando no quadro, eu vou ter um campo saindo do quadro. E o mesmo argumento pode ser usado, a mesma conta, pode ser usada para um ponto S aqui, também é uma distância D, só que à esquerda agora da carga. O teu unitário RS vai ser menos I e o V está sempre para cima, então V vetor menos I, sai o quê? O produto vetorial no sentido positivo do eixo Z, para fora do quadro. Só que agora o menos da carga vai inverter esse sentido, vai fazer o vetor B, então no ponto S, apontar para dentro do quadro. Então eu teria o B aqui, apontando para dentro do quadro, dessa forma. Então agora, repare, aquele atalho, aquele macete que eu falei, o polegar aponta na direção e sentido da velocidade instantânea da carga e os dedos da mão direita vão dar direção e sentido do B em torno, né, desse vetor velocidade, agora não vai valer, mas se você fizer isso com a mão esquerda, vai valer. Polegar da mão esquerda no sentido do vetor velocidade e os dedos vão indicar sempre direção e sentido do B em torno dessa velocidade. Quando a carga é positiva, você tem a mão direita. Quando a carga for negativa, você vai ter a mão esquerda. O sentido de B inverte.
Ok?